Shalom, meus irmãos, como estão todos? Vamos meditar um pouquinho no versículo 26 do capítulo 11 de Deuteronômio. O Senhor diz para o povo de Israel, a comunidade israelita: Vede que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. Se essa palavra fosse colocada em forma de pergunta para qualquer um, é óbvio que todos, unanimemente, iam querer a bênção. Independente do credo, independente da religião, independente de qualquer, se é cético, se é ateu, sempre vai escolher a bênção. Mas muitas das vezes nós não temos discernimento de o que é a bênção e o que é a maldição. É óbvio que a maldição, ela não vem pra gente da forma como ela é pintada. O inimigo ele não vai colocar na nossa frente a maldição como algo ruim. É óbvio que não. Ele vai enfeitar, ele vai purpurinar toda aquela maldição. E nós vamos escolher aquilo achando que é bênção. Da mesma forma, a bênção não vai vir pra gente, talvez, como sendo uma coisa aparentemente, nossa, isso aí é a bênção, isso é boa. Não. Muitas das vezes, a bênção é aquele caminho mais longo. Como está escrito em Êxodo capítulo 13, versículo 17, que para o povo não voltar, para a comunidade israelita não voltar, não se arrepender e voltar para o Egito, o que Deus fez? Ele não deixou o povo passar pela terra dos filisteus. Eles percorreram um caminho mais longo, circundaram o deserto. Foram para um caminho mais longo para não ter o perigo, para não sofrerem o perigo de se arrepender e voltarem para o Egito. Então, ali seria a bênção. O Eterno os abençoou de não passar pelaquela terra dos filisteus. Então, muitas das vezes a bênção para a gente, aí precisa ter o discernimento do Espírito. Muitas das vezes a bênção, ela é mostrada de uma forma, não, é um caminho mais difícil, é um caminho mais complicado, então não é de Deus, não é, isso não é para mim. Aquele caminho mais curto pode ser uma bênção. Não, aquele caminho mais curto pode ser uma maldição. Nós temos a passagem de Abraão, quando ele sai do Egito. Ele sai juntamente com Sara, sua esposa, e o seu sobrinho Ló, sempre com ele. Quando ele sai de Harã, vai para o Egito, ele leva também Sara e junto leva Ló, seu sobrinho. E quando ele volta do Egito, ele vem tanto com Sara, sua esposa, e com Ló. E conta essa passagem, quando ele volta do Egito, os pastores, ele adquiriu muitos bens, muita riqueza na terra de Arã, tanto ele quanto Ló. Então, a terra, quando eles saíram do Egito, a terra não comportava a riqueza dos dois. No capítulo 13 de Gênesis, e no versículo 7 diz, versículo 6 diz o seguinte: a terra não podia sustentá-los habitando juntos. Como os seus bens eram muitos, não podiam habitar juntos. Tanto os pastores de Abraão quanto os pastores de Ló, eles brigavam entre si, porque era muita riqueza, eram muitos escravos, eram muitos empregados, e eles precisavam separar. E Abraão, ele deu o direito de escolha para Ló. Ele pediu para Ló: olha a terra, ou se você seguir a direção da direita, eu vou para a esquerda. Se você seguir a direção da esquerda, eu vou para a direita. Porque entre nós não pode haver mais desentendimento. Nem entre os nossos pastores, nem entre os nossos empregados. E Ló, ele olhou aquela terra. Tanto que o versículo 10 diz o seguinte, do capítulo 13 de Gênesis: então Ló levantou os olhos e viu todo o vale do Jordão, todo bem regado, até chegar a Zoar, antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Ló escolheu para si todo o vale do Jordão e partiu para o Oriente. Assim se separaram um do outro. Ló, ele olhou a terra e ele escolheu a melhor terra. Ele foi guiado pelas vistas. Ele viu para aquela terra que seria para ele bênção.
A outra parte da terra ficou com Abraão. O que Ló, a terra que Ló viu como sendo bênção para ele, tornou mais tarde maldição. Porque justamente a terra que Ló escolheu foi a terra de Sodoma e Gomorra. E naquele lugar, Ló perdeu tanto a sua esposa quanto os seus genros. Ele saiu corrido de lá, senão ele ia ser também morto juntamente com aqueles moradores, que eram sodomitas, que eram moradores propensos ao pecado. Então Ló escolheu a boa terra, às vistas dele, uma região totalmente arada, totalmente frutífera, porque aquela região do Jordão, justamente por ser a região por ser o Vale do Jordão, era uma região que tinha bastante água, que tinha palmeiras. Então ele olhou aquilo como sendo uma bênção na sua vida. Mas na realidade foi o quê? Maldição. Tanto que após ele perder sua esposa, quando ela sai com suas filhas, lá na frente acontece o incesto entre as suas filhas e o próprio Ló. Tanto que da sua filha mais velha vem a descendência de Moabe, e da sua filha mais nova vem a descendência dos Edomitas. Então os Moabitas e os Edomitas foram lá na frente, no futuro, inimigos do povo de Israel. E tanto Moabe quanto Edom eram descendentes de Ló. Ou seja, aquela terra que para Ló parecia bênção, tornou-se o quê? Maldição na vida dele. Abraão deu a escolha para ele. Escolhe a terra que você quer, a parte que você quer. É essa parte que você vai. Então ele olhou o que era bom às suas vistas. E as suas vistas passou para ele como maldição. Me faz lembrar também a passagem de Samuel. Quando Samuel, o profeta Samuel, ele chegou até a casa de Jessé, um dos filhos dele era o mais velho, não recordo o nome, mas era o mais velho, ele viu aquele homem, este é o rei. Pela sua estatura, pela sua postura, pela forma como ele se portava. Mas Deus falou o que para Samuel? Samuel, eu não vejo por vistas, eu vejo pelo coração. Tanto que Davi era o menor, era o filho mais novo e era o mais franzino. Entende? Então, assim, Deus, ele vê com os olhos, com o coração. Nós vemos com os olhos. Aquilo que nós vemos, que achamos que é bênção, se não tivermos o discernimento do Espírito Santo, aquilo será maldição para nós, como foi na vida de Ló. Aquela terra que ele achou que era boa, que era abençoada para ele começar a recomeçar, reconstruir a sua história, foi lá na frente a sua maldição. Se não fosse a intercessão de Abraão, nem Ló seria salvo. Os anjos foram lá e te retiraram Ló. Ló saiu às pressas com as suas duas filhas e deixou a sua esposa e os seus genros naquele lugar. Então, precisamos ter o discernimento dos céus, precisamos entender o que Deus quer, aquilo que Ele coloca na nossa frente. Pai, é bênção ou é maldição? É claro que escolheremos a bênção, mas às vezes, muitas das vezes, a bênção não é fácil. O processo para chegar até a nossa bênção é um caminho de pedras, são caminhos de buraco, são caminhos eu costumo dizer que são arenas romanas, são terra de prova. Então precisamos entender, precisamos pedir discernimento ao Eterno, o que coloca na nossa frente. Com certeza queremos a bênção, mas qual é a bênção que está nos proporcionando? É a aparência dos olhos ou é o que nós enxergamos pela fé? Eu deixo essa palavra com todos vocês. Um ótimo dia, uma ótima noite, dias abençoados para vocês. Amém.